Krause Assistencial apresenta NAP TV. No programa de hoje, vamos falar sobre Mindfulness com a Sheila Flash. Vamos falar de amor e ciúmes com o Matheus Pacheco. E claro, com vocês, Jurema Responde. Olá, eu sou Lisiane Fortuna, psicóloga do NAP, e você está assistindo o NAP TV. Sheila Flash nos fala sobre o Mindfulness. Confere a matéria. Mindfulness é uma prática científica de regulação da atenção. Também é conhecida como atenção plena. Normalmente, a gente está desenvolvendo uma atividade, mas os nossos pensamentos, a nossa atenção não está naquela atividade que a gente está desenvolvendo. Às vezes a gente está lendo um livro, daqui a pouco, opa, o que eu estou lendo mesmo? Porque o pensamento foi longe, né? E então, essa prática, ela consiste em trazer a atenção para o momento presente, para aquilo que a gente está fazendo. É uma observação atenta, sem julgamento, dos nossos pensamentos. Que a maioria das pessoas acha que nós somos os nossos pensamentos, né? Claro, eles fazem parte de nós, eles vêm na nossa mente, né? Mas eles não são fruto da nossa criação consciente, né? Às vezes a gente tá, então vamos supor, olhando um filme, lembra de uma viagem, daqui a pouco lembra de algum compromisso e o pensamento vai longe, a gente para e pensa, opa, como é que eu vim pensar isso? Por que eu fui pensar isso, né? Esse opa, o que eu tô pensando é a nossa consciência. Então, quando a gente passa a descobrir que nós somos uma consciência, a consciência que tem a capacidade de observar o que está se passando na nossa mente, ou seja, os nossos pensamentos, a gente tem condições de observar os pensamentos e não se identificar com aqueles pensamentos que não são bons. Muitas vezes a gente tem pensamentos de julgamento. A pessoa acha horrível quem julga, não gosta de julgar, mas às vezes na mente vem pensamento de julgamento. Ou de crítica, indiferente. Por quê? Porque a gente não tem controle dos pensamentos que entram na nossa mente. Mas a gente tem como cuidar através dessa observação dos pensamentos, através dessa consciência, né, de que os pensamentos estão na nossa mente, a gente pode observá-los, que é aquela questão de pensei isso, mas eu não sou isso, eu não preciso manter esse pensamento que não é saudável na minha mente, né? Eu vou manter na minha mente aqueles pensamentos que têm a ver comigo, que condiz com as coisas que eu acredito, né? Então, essa prática do Mindfulness, ela nos auxilia a sair do piloto automático. Porque a gente, no dia a dia, faz tudo muitas vezes da mesma forma, da mesma maneira, a gente tem as mesmas reações. E o que acontece? Às vezes tem uma situação que a gente se propõe até agir de uma forma diferente e quando vê, a gente teve a mesma reação que a gente não gosta. Por que disso? Porque a gente está num piloto automático. Então, quando a gente começa com essa atitude de se observar, de observar os seus pensamentos, a gente tem condições de sair desse piloto automático e com consciência definir a forma que a gente quer agir, né? Então, o ideal seria que a pessoa, iniciando esse processo, começasse várias vezes ao dia, parar um pouquinho, prestar atenção na respiração, que a respiração é o que nos conecta com o momento presente, a respiração sempre no momento presente, ela não acontece nem depois nem antes, né? Então, se conectar um pouquinho com a respiração e se questionar como é que eu estou me sentindo, onde estão os meus pensamentos. E a pessoa, nesse momento, ela está tomando consciência de si, ela está habitando realmente o seu corpo.
Então, essa prática permite com que as pessoas ajam de uma forma mais consciente e direcionada, focada, né, naquilo que está fazendo, com consciência naquilo que está fazendo. Vamos supor, está tomando um banho, está consciente que está tomando banho, que está lavando o cabelo, ou está brincando com seu filho, está olhando para o rosto do seu filho, vendo aquele sorriso, né? Isso que é interessante, é uma experiência diferente da vida, mais atenta, como a realidade realmente está se apresentando naquele momento e não com aquela carga emocional que às vezes a gente coloca nas situações que potencializam, que deixam uma situação às vezes muito pior do que ela realmente é. A teoria cognitivo-comportamental traz que 95% dos problemas que temos na nossa mente é criação dos nossos pensamentos, é potencializado por nossos pensamentos. E apenas 5% são problemas reais, como uma demissão, uma doença, um falecimento, uma separação, né? Uma crise real que está acontecendo no momento. O restante são problemas que a gente vai aumentando, potencializando, criando, por colocar uma carga emocional muito grande em cima de alguma situação que está acontecendo. É uma não aceitação, né, do momento presente, e brigar com o que está acontecendo no momento não adianta. Não tem fundamento, né? E quando a gente vê, a gente age assim por não estar consciente do caminho que a gente está conduzindo, né? Como é que a gente está conduzindo aquela situação? É inconsciência pura. Então, quando a gente faz esse trabalho da atenção plena, de observar pensamentos, de ter essa consciência que nós somos aquele que observa os pensamentos, né, e nos mantermos mais no momento presente, a gente consegue viver com muito mais tranquilidade. E se vem aquele pensamento, né, de crítica, mas ele não podia ter falado assim comigo, mas aquela pessoa foi injusta comigo, a gente vai observar e vai dizer assim, ok, aconteceu. Foi certo? Não, não foi. O que eu posso fazer para mudar da outra vez? Vou mudar essa situação? Não, ela já passou. Às vezes parece uma forma muito simples de ver a vida, mas e eu acho que até é, mas a gente está tão inserido nessa criação da mente, nesses pensamentos, que a gente não consegue entender de que forma a gente tem condições de ter uma vida mais leve. E às vezes a gente também está pegado já nessa vida, né, tão rotineira, onde tudo é no piloto automático, é tudo mais fácil, a gente não precisa nem pensar, né? Acontece no NAP o curso Sinto Logo Existo na Realidade Virtual, com Eduardo Zilis Borba. A gente está enganando o corpo perfeitamente com os sentidos artificiais, né? A naturalidade da artificialidade dessas experiências, mas ao mesmo tempo a nossa mente ela fica naquele ping-pong. Puxa, parece verdade, mas eu sei que é mentira. Caramba, isso aqui parece que é algo. Eu uso como um meio, porque o grande segredo dessa experiência está em trazer o real para a experiência, né? Claro que tu usa o processo de experimentar um dispositivo de comunicação, realidade virtual, para ter uma imersão naquele cenário virtual, né? Ele te leva nessa brincadeira, nesse mundo.
Aqui eu tenho um outro case que eu acho muito bacana, que ele traz um pouquinho mais de questões multissensoriais, ainda não super multissensorial, a todos os sentidos, mas alguma coisa a mais do que o olhar. Não sai daí, a gente vai fazer um breve intervalo e volta já com o NAP TV. Eu curto o NAP porque o NAP, além de ser um espaço que reúne profissionais e oferece prestação de serviços, é um espaço que acolhe as pessoas, acolhe ideias, né, reúne pessoas e está disposto a discutir uma série de questões que são muito importantes no dia a dia de todo mundo. É isso. Exatos, uma empresa com os olhos voltados para o futuro, onde solidez e inovação caminham lado a lado, oferecendo através dos serviços contábeis os instrumentos necessários para a administração e a tomada de decisões estratégicas. Em constante evolução, com agilidade, transparência e respeito ao cliente, a Exatos atua em um amplo portfólio de serviços de gestão, formada por profissionais com vasta experiência nas áreas empresarial, contábil, fiscal, tributária e trabalhista. É comprometida com a ética e a evolução do seu negócio e motivada pela excelência. Engajada em diversos programas de qualidade, a Exatos mantém como filosofia a parceria no dia a dia com as empresas, não se restringindo apenas a cumprir burocraticamente os trâmites da contabilidade convencional, mas sim buscar a atualização constante e os melhores métodos para o crescimento eficiente e econômico dos seus clientes. Através de ações estratégicas de mercado, a Exatos passou a ampliar a sua estrutura, atendendo atualmente a empresas de várias cidades. Além disso, implementa diariamente práticas sustentáveis no seu dia a dia, gerando benefícios que vão além da conscientização e da preservação do meio ambiente. Com uma equipe unida e determinada, a Exatos desenvolve e realiza diversas ações socioambientais que beneficiam a comunidade onde está inserida. Conheça a Exatos e saiba tudo o que ela pode fazer por sua empresa. Domine essas ansiedades e fobias com a realidade virtual. O NAP, Núcleo de Atendimento Psicológico, utilizando a inovadora plataforma Psyos, após mais de 20 anos de pesquisas e uso, apresenta ao Rio Grande do Sul esta avançada tecnologia para fins terapêuticos. Viva experiências virtuais com alto nível de realismo e monitoramento das constantes fisiológicas por biofeedback. De técnicas avançadas de relaxamento, concentração e mindfulness, até o tratamento de medos de avião, injeção, dirigir carros, altura, elevador, escuridão, falar em público, animais e tantos outros. Trate ansiedade, distração, estresse, pânico e transtornos alimentares com resultados duradouros em menor tempo, sempre com atendimento de um psicólogo especializado da equipe do NAP.
Matheus Pacheco nos fala de ciúme e amor. Confere a matéria. Amar é dar o que não se tem a quem não o é. Essa frase emblemática do psicanalista francês Jacques Lacan condensa em si elementos importantes para que a gente possa pensar e entender o amor em seus diversos elementos. Convido vocês para a gente pensar, antes de explicar essa frase, na física, uma estrutura chamada o Triângulo do Fogo. O Triângulo do Fogo ele é composto por 3 elementos. O primeiro deles é um comburente, ou seja, é um material, por exemplo, madeira, que vai reagir e vai ocasionar o fogo. O segundo deles, necessário para que essa reação ocorra, é o combustível. O combustível é o oxigênio, é o ar que necessita para a queima. E o terceiro, extremamente importante, é uma fonte de calor. Somente assim a gente tem uma chama que vai se manter acesa. O amor, da mesma forma, necessita de 3 elementos também, para que ele possa se manter aceso. Primeiramente, o amor precisa de um elemento de estabilidade, assim como a pirâmide do fogo. Ele precisa de um elemento que corresponda ao comburente, ou seja, uma segurança, um elemento que vai manter a energia e vai proporcionar uma queima ao longo do tempo. O segundo elemento, que corresponderia então ao nosso oxigênio, seria o espaço. O amor, nesse sentido, ele é até mesmo paradoxal, composto por forças opostas. De um lado, a necessidade e o desejo de estar próximo, do outro, o contrário, a necessidade de distância. O amor, ele exige distância. Se você tem nessa estrutura demasiado comburente, muita madeira, né? E você tem pouca fonte de oxigênio, o que vai acontecer? Você vai colocar fogo, o fogo vai pegar, mas ele vai durar muito pouco tempo. A queima vai ser rápida, ele vai sufocar. Assim são algumas relações também, né? Enfim, onde o desejo de se aproximar é grande demais, né? Enfim, 2 se tornam 1, se fundem, um sufoca o outro. E acaba que nessa relação, algo de extrema importância apaga. O fogo, correspondente ao desejo. O desejo, ele precisa também de espaço. Somente com esse com ar, né? Enfim, com a possibilidade de cada um sim poder ter algo em comum, mas poder também conservar uma parte de si mesmo na distância, é que ele vai poder de fato arder, né? Enfim, de fato ter essa chama. E a gente chega então no nosso terceiro elemento. O terceiro elemento seria, na pirâmide, uma fonte de calor. Nas relações, esse elemento ele é composto pelo atrito. Sim, porque o amor ele é de fato composto por 2 forças completamente opostas. O desejo de se aproximar e também o desejo de se afastar. O desejo de se tornar um com o outro, mas também o desejo de manter a própria individualidade. Desde que as 2 forças opostas estas estejam em equilíbrio, o terceiro é garantido, né? Ele não se precisa trabalhar em cima. Entretanto, vale salientar também que caso o elemento do atrito seja também exagerado, o que vai ocorrer, sim, será uma queima muito intensa. Então eu retomo com vocês. Amor é dar o que não se tem, ou seja, é proporcionar ao outro aquilo que lhe falta, né? Ou seja, eu me relaciono com o outro porque eu suponho que esse outro tem algo que vai me completar. Esse outro, em contrapartida, não o quer, na frase de Lacan, né? Por quê? Porque o outro em nada está interessado, ou muito pouco está interessado nesse desejo que eu deposito sobre ele. O que o outro busca é justamente o movimento oposto, é depositar em mim a sua falta, né? Enfim, diferente da minha, que eu deposito nele. Entretanto, se esse outro aceita, se ele acata ser aquilo que me falta, o que ocorre é um efeito de um certo apagamento, porque temos então
na relação um outro que não é mais si mesmo, que é algo guiado por aquilo que quem dita é o primeiro. Ou seja, temos um segundo, enfim, sujeito que desaparece nessa relação. Então, a mensagem que eu deixo para vocês é justamente a seguinte: o amor, ele necessita de elementos diferentes dele mesmo. O amor raramente existe numa forma pura, muito mais na nossa imaginação do que de fato na realidade. Poder suportar o afastamento do outro na relação, sim, é difícil. Causa trabalho, sofrimento. Entretanto, é justamente a possibilidade de suportar esse afastamento, cada vez mais difícil na nossa cultura, que possibilita, de fato, a manutenção do amor. O ciúme, dentro do amor, ele sim, de fato, pode existir como uma forma patológica, como um desejo de se apoderar do outro completamente, de não suportar a falta, enfim, aquilo que eu não conheço no outro, de não tolerar esse elemento terceiro, que é o elemento do mistério, daquilo que eu não conheço e que eu não controlo. Por outro lado, o ciúme nem sempre é um vilão. O ciúme, essa emoção que a gente costuma pintar de preto ou preto e branco, enfim, costuma associar como algo negativo, pode também vir a ser algo extremamente positivo, inclusive vital para a manutenção de um relacionamento. À medida que, quando ele é saudável, do ponto de vista controlado, digamos assim, ele possibilita supor no outro algo a mais que eu não conheço. Supor que esse outro tem um valor, que esse outro também pode, sim, vir a ser desejado por outros. Logo, talvez exista algo nele que é bom, enfim, algo que eu também posso vir a desejar. Nesse sentido, o ciúme ele vem como um espaço, como uma forma de oxigenação para essa relação e possibilita, sim, a manutenção do desejo, possibilita uma queima desse fogo, dessa chama que a gente vem analisando por muito mais tempo. Possibilita que essa relação se mantenha saudável. Tire suas dúvidas com ela. Agora com vocês, Jurema Responde. Dia, noite, tarde, tá. Assim. Vem as perguntas de mãe. Eu adoro quando vem pergunta de mãe, porque eu sou mãe também, né? Quem não sabe dos programas, que nunca assistiu, que é o primeiro, eu sou mãe de uma psicóloga. Ela que me ensina as coisas, por isso que eu respondo. Se tu tem filha psicóloga, você pergunta também as dúvidas, tá? Assim é a pergunta. Meu filho é um ótimo filho, querido, afetuoso, mas não faz as tarefas da escola. Colegas e professores também gostam dele, suas notas são boas. Para um pouquinho. Ele não faz as tarefas e as notas são boas. Vamos ver. Vejo que ele tem mais potencial, mas é feliz assim. Ok, que pergunta que vai fazer? Tá, devo exigir mais dele, coitadinho. Tá bom assim. Às vezes, não precisa estudar tanto assim, né? Você tem nota boa. Todo mundo gosta dele. Ele é querido. Ele é afetuoso. Só que não faz tarefa. Mas daí não faz nenhuma tarefa de casa, nunca faz tema de casa. Tu nem disse a série dele também, né? Tu não falou a série. Mas a nota já é mais compridinho lá depois dos 5º ano, né? 6º ano. Assim, ó. Tu tem que ver assim, se ele nunca faz, ele nem
tem pole de nota boa, né? Porque as professoras devem tirar nota se nunca faz os temas, né? Mas então, se ele tem nota boa, não deve ser sempre que ele não faz as tarefas. Só que se ele não exige tanto dele, assim. Mas conversa qual que é o problema que ele não consegue. Às vezes, o que acontece? A criança não faz as tarefas para chamar a atenção do pai e da mãe. O pai e da mãe, daí que eles vão lá sentar com ele e vão olhar os temas. Aí que eles vão olhar. Então, às vezes, vê se ele não tá querendo chamar a tua atenção com isso. Presta atenção. Conversa com ele. Mas se tá tudo bem, as notas estão tudo boas, o que você quer mais desse meu filho? Tá bom esse teu filho. Não reclama nada. Ora, bolas. Mas conversa com ele, tá? Conversa. Gente, agora eu quero dizer uma coisinha. Manda pergunta pra mim. Manda pergunta, diz o nome, diz aonde é o bairro, se é aqui de Novo Hamburgo, se é aqui da cidade perto. Diz, manda, né? Lembra que eu vou dizer, e eu sei que sai escritinho aqui também, mas eu vou dizer, Jurema responde, @napvs.com.br, tá? Manda pra mim a pergunta. Vamos, sai aí desse sofá, levanta o bumbum aí, vamos. Faz, digita no celular nesse parceiro, não precisa nem levantar a bunda. O programa de hoje está acabando, mas a gente continua com vocês no Facebook e no YouTube. Ou então liga pra gente e diz o que você quer ver no próximo programa. Você fica agora com a programação da Vale TV. A gente se vê na próxima semana. Até mais. Krause Assistencial apresentou NAP TV.